Oi, gente! Seguindo ainda nas nossas aulas sobre origem da vida, hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco. Antes estávamos falando sobre a origem da vida numa visão científica, através de comprovações científicas, experimentos, mas agora a gente vai falar sobre uma outra vertente a respeito da origem da vida, que é baseado nas concepções mítico-religiosas. Para começarmos a falar sobre as concepções mítico-religiosas, vamos entender o que é o mito e o que é a religião. O mito é uma narrativa de caráter simbólico, ou seja, o mito não é uma realidade independente. Ele precisa de alguém para propagar ele. Mas ele evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma determinada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas. Então, o mito é uma história sobre alguma coisa contada para várias pessoas, mas que toma uma proporção muito grande a ponto de ter um caráter simbólico. Não é uma verdade, mas é significativo aquela história. Já a religião, ela é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões do mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então, a religião, ela nada mais é do que um modo de ser baseado numa crença que é regida por um ser divino. Então, essa é a diferença do mito para a religião. O mito, ele é uma história contada, que não é verdade, mas que assume um caráter simbólico. A religião é um modo de viver que está baseado em leis de um ser divino e que está envolvendo a espiritualidade das pessoas e os valores morais que as pessoas têm. A partir disso, a gente consegue entender como surgem as concepções mítico-religiosas. Esses 4 pontos são 4 pontos fundamentais para que uma concepção mítico-religiosa se baseie e se torne significativa. Então, a gente precisa do mito e da religião, que a gente já aprendeu o que é, e a gente precisa do ponto fundamental, acredito eu, que é a crença. Se eu contar para você uma história e você não acreditar nessa história, você concorda comigo que vai ser difícil de você passar essa história adiante e vai ser difícil dessa história ter uma proporção grande? Então a crença, ela é fundamental para que tanto um mito como uma religião seja passada adiante. Então a crença, ela é fundamental, ela é um pilar importantíssimo para que se baseie uma concepção mítico-religiosa. E é a partir da crença que vem a propagação. Quando uma pessoa acredita no que ela ouve, ela vai passar aquilo adiante. Então, a propagação, ela é uma consequência da crença e ela é o ponto fundamental também para que aquela situação seja passada adiante, para que ganhe uma proporção enorme, a ponto de, como por exemplo, o mito ganhar um caráter simbólico. Então, esses 4 pontos são os pontos principais que se baseiam uma concepção mítico-religiosa. Agora, entrando já nas concepções em si, vamos começar falando sobre a Mesopotâmia, que é a crença dos povos sumérios e babilônios. E o que essa crença dizia? Primeiro, que tudo aquilo que era conversado entre eles, todas as histórias que eram contadas, tudo que era descrito, era armazenado, vamos dizer assim, em poemas. E os principais poemas que trazem as informações sobre as crenças que eles tinham a respeito da origem da vida é o poema de Gilgamesh e o poema de Enuma. Eles acreditavam que existiam deuses e que os deuses eram os elementos naturais, ou seja, eles surgiram naturalmente, que formaram o universo. Esses deuses, eles criaram, a princípio, Abzu e Tiamat, que eram o masculino e o feminino sobre as águas, ou seja, o elemento masculino e o elemento feminino a respeito das águas. Tiamat era um dragão e ele assumia a forma do caos. Então, a guerra, o caos, toda a parte ruim era personificada em Tiamat. Marduk era um deus
que originou desses outros deuses naturais, extremamente forte. Ele era tão forte que em uma luta ele conseguiu vencer Tiamat, que era o dragão do caos. A partir disso, Marduk dividiu Tiamat em duas partes, o corpo de Tiamat. Uma parte foi para o céu, formando em si o céu, e a outra parte ficou na terra, formando a parte da terra, o solo que a gente tem. E do sangue de Tiamat, ou seja, todo o sangue que escorreu, Marduk pegou esse sangue e com os poderes que ele tinha, por ser um deus, ele criou o primeiro homem. Então, a origem da vida, na visão da Mesopotâmia, era essa, de que Marduk venceu Tiamat e a partir de Tiamat foi criado o mundo que a gente vive e o primeiro homem. Então essa é uma crença que a gente vê que envolve um mito que era a história contada a ponto de ser escrita nos poemas de Gilgamesh e Enuma, e envolve a religião, já que a gente tem alguns seres divinos envolvidos em toda essa história. Então aqui é um exemplo clássico de concepção mítico-religiosa. Passando agora, a gente vai falar sobre a Bíblia e sobre a história que a Bíblia conta a respeito da origem da vida. A Bíblia é um livro lido pelos cristãos que se propagou por muitos e muitos anos e continua se propagando. A origem da vida está descrita na Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, e Gênesis ele descreve a criação do céu e da terra, de que forma Deus criou tudo. A Bíblia fala que Deus já existia antes de que qualquer coisa houvesse, e que ele criou em 7 dias o mundo. Teve um dia que ele descansou, e nesses dias da criação, do barro, Deus fez o primeiro homem, que era Adão. E como ele deu vida para um pedaço de barro, ele soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão e assim Adão criou vida. E a partir da costela de Adão, Deus criou a Eva, que é a primeira mulher. Então essa é a explicação que a Bíblia nos dá a respeito da origem da vida. Que Deus, um ser divino, criou tudo que existe no mundo, criou o primeiro homem do barro e criou a primeira mulher da costela desse primeiro homem, dando origem assim aos primeiros habitantes da Terra, que era Adão e Eva, a primeira família. Então esse é o conhecimento que os cristãos têm sobre a origem da vida. Agora a gente vai passar para a América e os povos que habitavam a América e as crenças que eles tinham a respeito da origem da vida. Primeiro vamos falar sobre o povo Onondaga. Eles habitavam numa região que posteriormente, ou seja, que hoje em dia é o estado de Nova York. E no que eles acreditavam? Eles acreditavam que nas regiões celestiais, ou seja, pode ser o céu, existia um cacique. O cacique era o ser divino que o povo Onondaga acreditava. Esse cacique, ele tinha uma mulher como cônjuge dele, mas ele se cansou dessa mulher. E uma forma de se livrar dela foi jogando ela nas águas infinitas. Então aqui a gente pode concluir que existiam as regiões celestiais e existiam as águas. A mulher, assim que caiu nas águas, ela clamou pela ajuda do sol e dos seres marinhos. Primeiro ela pediu ao sol que secasse todo o barro que estava no solo embaixo das águas e que os seres marinhos a ajudassem a sobreviver. Tanto o sol como os seres marinhos, eles acalentaram a mulher, cuidaram dela e ouviram as preces dela. Então, todo o barro foi seco e os animais marinhos ajudaram ela a sobreviver na água. Essa mulher, ela deu origem à Mãe Terra. Ou seja, o que o povo Onondaga acreditava que era Mãe Terra foi o que se propagou como Mãe Natureza, vamos dizer assim. E posteriormente, essa Mãe Terra, ela deu origem à vida, com os descendentes que ela criou e com todos aqueles organismos que ela trouxe da água em que ela vivia. Então essa era a crença que o povo Onondaga acreditava, que existia uma região celestial onde tinha um cacique que se cansou de sua mulher, jogou ela nas águas infinitas, dando origem à Mãe Terra, e a Mãe Terra deu origem às outras formas de vida que a gente conhece até hoje. Ainda na América, a gente tem uma crença sobre o Runabiku, que foi a criação do mundo todo até o primeiro homem em 13 etapas. Runabiku, ele era um deus que ele se fez Deus, ele não precisou de nada nem de ninguém
para que isso fosse feito. Então, a primeira etapa foi o Runabiku fazendo-se a si mesmo e criando o céu e a terra. Da primeira etapa à 13ª etapa foi um processo longo, onde cada etapa era criada uma coisa diferente. Na 13ª etapa, Runabiku criou a água e a terra. E a partir de tudo criado, Runabiku ele misturou todos os elementos que já existiam no mundo em que Runabiku existia, e a mistura de todos esses elementos fez o primeiro homem. Então, aqui, nessa crença, a gente vê que esses povos dessa região específica da América acreditavam em Runabiku, na criação em 13 etapas, e que a mistura de tudo que havia sido criado por Runabiku deu origem ao primeiro homem. Lembrando que o Runabiku era uma crença dos povos maias. Ainda falando de outros povos da América, os incas, eles acreditavam que o Huiracocha, que era também um ser divino, ele criou o primeiro homem perto do lago Titicaca. Então, aqui é mais uma vez um ser divino assumindo um dos seus poderes e criando um homem a partir de elementos da natureza. Os astecas, eles se baseavam no código matritense, que existia uma catástrofe cósmica que pôs fim a uma cidade anterior àquelas onde eles estavam vivendo. A partir disso, os deuses se uniram e decidiram quem se tornaria o Sol. Então, a gente conseguiu ver aqui várias histórias que estavam baseadas em mitos, estavam baseadas na religião, já que a gente vê que todas as histórias existiam um ser divino sendo Deus, sendo cacique, sendo um outro Deus, como a gente viu aqui nos astecas, o Sol seria um ser divino. Então, aqui a gente consegue concluir que a origem da vida, ela pode ter diversas histórias que tentam explicá-las, mas nessa aula a gente viu concepções mítico-religiosas. O que a gente pode concluir com isso? Que todas essas histórias não têm embasamento científico, não têm comprovação. Elas são histórias passadas de geração a geração que podem assumir, sim, um caráter simbólico, podem envolver, sim, a crença e a fé das pessoas, mas que elas não podem ser comprovadas. Então, é isso que se baseia as concepções mítico-religiosas. Agora, como método de fixação do conteúdo que a gente viu hoje, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício. Os mesopotâmicos acreditavam que qual deus era o mais forte? A. Tiamat. B. Marduk. C. Abzu. Ou D. Gilgamesh. A resposta certa é a letra B. Marduk. Isso porque a gente viu que Tiamat era o dragão, que simbolizava o caos, então ele não era um deus, embora ele fosse forte. A gente viu que Abzu era um dos elementos, ou masculino ou feminino, que representavam as águas, mas ele não entrou em nenhum conflito, nenhuma luta. E Gilgamesh era apenas o nome do poema onde o povo mesopotâmico descrevia as histórias que eles acreditavam. Então a alternativa certa é Marduk, que a gente sabe que ele lutou com Tiamat, ele venceu Tiamat, então ele era o deus mais forte. Segunda pergunta. Qual a origem do homem segundo o criacionismo? A. Água. B. Costelas de um homem já existente. C. Barro. Ou D. Animais. A resposta certa é a letra C. Barro. Isso porque eu expliquei para vocês que Deus formou o primeiro homem a partir do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Tá certo que existe água no barro, mas não foi apenas da água que foi criada o primeiro homem. Foi da junção da água com a terra que deu origem ao barro. Aqui, a costela de um homem já existente pode surgir algumas dúvidas, mas foi a mulher que surgiu da costela do primeiro homem, ou seja, Eva surgiu da costela de Adão, mas o primeiro homem, sendo Adão, surgiu do barro e também não foi dos animais. A terceira pergunta: qual deus está presente na crença maia? A. Tiahuanco. B. Cacique. C. Hades. Ou D. Runabiku. A resposta certa é a letra D, Runabiku. Porque a gente viu que o cacique, ele era de outros povos, era dos Onondagas que acreditavam nele. A gente não falou sobre Hades e Tiahuanco também não poderia ser
o deus da crença maia. Então sobrou Runabiku, que era o deus em que criou o mundo e o homem em 13 etapas. Então Runabiku era o deus da crença maia. Então, esses foram os exercícios de hoje a respeito dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. E é isso, aguardo vocês até a próxima aula.